Irmãos, uma vez mais, boa noite. Estava louvando ao Senhor ali, estava pensando, e se esse fosse o último culto que eu poderia prestar ao Senhor? E sempre quando eu, às vezes, por conta da nossa natureza, às vezes está meio sonolento no culto, às vezes nós estamos meio desanimados, meio cansados. Sempre quando eu estou nessa condição eu lembro, e se hoje fosse a minha última oportunidade aqui de prestar culto ao Senhor? E logo eu ergo, estufo meu peito, abro a minha boca e glorifico ao Senhor. Vamos pensar nisso nessa noite, de repente, se essa é a última oportunidade que tenhamos, que estejamos concentrados, inclinados a ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor se agrada quando nós estamos atentos à sua palavra, em adorá-lo e prestar toda a honra, toda a glória a Ele. Por isso, convido os irmãos também para abrirem as suas Bíblias no livro de Jó. Jó, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Jó, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Eu vou rapidamente, não vou me aprofundar tanto no texto, porque desejamos ter um momento de oração no final, para orarmos pelas nossas famílias, agradecermos ao Senhor e colocarmos diante dele também as nossas necessidades. Diz assim a palavra de Deus: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro e justo, temia a Deus e se desviava do mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus, e essa era a prática constante de Jó. Senhor, abençoa a exposição da Tua palavra, fala ao nosso coração, fala à nossa mente, fala aquilo que precisamos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Iremos nos ater nesses primeiros 5 versículos da palavra de Deus. Obviamente há um contexto histórico e teológico nos versos que se seguem no livro de Jó, mas nós vamos dar foco nesses 5 primeiros versículos, que traz para nós um panorama suficiente de como era a conduta de Jó diante da sua família, assim como era também a conduta da própria família de Jó. O lar de Jó era numa cidade murada e com portões onde ele desfrutava de uma posição de grande respeito. A cidade ficava, como diz o texto, na terra de Uz, ao norte da Arábia, adjacente ali a Midian, onde Moisés viveu em torno de 40 anos. E é possível, através do texto, identificar que Jó era um homem rico. Tinha 7 filhos, 3 filhas, muitos servos. É um homem provavelmente com uma meia idade, embora com a sua família já formada, ainda tinha a juventude necessária para ter ainda mais filhos. E é possível identificar que se trata de uma boa família. É possível identificar que é uma família que buscava a Deus. E através da conduta dessa família, percebe-se que tem como indicador que era uma família que vivia em harmonia, além de ser abastada e conhecida pela sua vizinhança. Esse era o contexto de Jó e de sua família. E eu não vou me ater nessa parte introdutória, eu já quero partir para o que é alvo da mensagem nessa noite, que são 4 marcas da família que agrada a Deus, ou da família que deseja agradar a Deus. 4 marcas que é possível identificar nessa família. E a primeira marca está no verso 1.
Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ponto. Era um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. A primeira marca da família que quer agradar a Deus é a integridade, a retidão, o temor a Deus e constantemente se desviar do mal. Essa marca é identificada na família de Jó, e eu vou pular essa parte aqui para nós avançarmos. Essa marca da integridade, da retidão, do temor a Deus e do desvio do mal. Quando olhamos para a vida de Jó, ele não era desajustado espiritualmente. Pode-se perceber que era um homem inculpável, um homem que buscava o Senhor constantemente, um homem que provavelmente, e o texto nos traz essa compreensão, um homem moralmente são. Não há nada no texto que se segue, nos demais versículos, que confronte o caráter e a atitude de Jó. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E é possível identificar isso através de outros homens de Deus que foram exemplo de condução com a sua família. E quando eu digo exemplo, não significa que foram perfeitos. Noé, em Gênesis capítulo 6, verso 9, diz que Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E a gente percebe isso que quando toda a população mundial estava corrompida pelo pecado, Noé e sua família foram preservados, porque eles tinham essa marca, uma marca que agradava a Deus: retidão, temor, integridade e desvio do mal. Abraão, em Gênesis 17:1, quando Deus fala, eu sou todo-poderoso, o que o Senhor exige de Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. Em Provérbios, capítulo 10, verso 9, diz, quem anda com integridade, anda com segurança. A marca que agrada a Deus, a marca de uma família que deseja desfrutar do melhor de Deus. E o melhor de Deus, muitas vezes, se traduz em algumas adversidades. Mas a marca é a integridade, é a retidão, é o temor ao Senhor. E essa retidão é você trazer a sua família para o centro da vontade do Senhor e andar reto, segundo o padrão que o Senhor tem. Jó tinha um espírito reto. Jó buscava andar em retidão, de acordo com a vontade do Senhor. Ele andava com o coração reto aos olhos do Senhor. E o Senhor o honrou por isso. Temer a Deus é o fundamento da piedade, da espiritualidade. É possível identificar através do texto a tamanha reverência e busca de temer ao Senhor através da conduta que essa família tinha diante do Senhor. Eles temiam ao Senhor, eles buscavam a obediência do Senhor, porque eles sabiam que o Senhor abomina a desobediência e o Senhor não tem concordância com a rebeldia. E essa marca do temor ao Senhor era uma marca latente naquela família. Eles se desviavam do mal, e a família que se desvia do mal, ela aplica aquilo que o Senhor tem para ela. A família que busca agradar a Deus, identifica uma oportunidade de pecado, e ela não vai em direção ao pecado por uma mera curiosidade. O que ela faz? Ela se desvia. A família que busca agradar a Deus, ela vê um ponto de perigo, uma oportunidade de um abismo, e o que ela faz? Ela se desvia. E muitas famílias não têm feito isso. E o que acontece? Caminham para o abismo e sucumbem e geram alegria não para Deus, mas para o inimigo. O casal aqui deu um testemunho incrível e ela bem falou ali um testemunho acerca de, no momento de precisar pedir ajuda, nem que seja para orar, para conversar, foi pedido, exemplo da Solange e do Lucas, foram lá, e quantas oportunidades o pastor também ele esteve com eles, e muitas vezes
não é o caso, mas muitas vezes há famílias que estão indo em direção ao mal. E ao invés de recorrer a uma mão para ajudar, elas continuam caminhando a passos largos em direção ao mal. A família que agrada a Deus, ela se desvia do mal. E ela busca andar em conformidade com o Senhor. E fazer tudo para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo mesmo diz, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. E a marca de uma família que deseja agradar a Deus é fazer tudo para a glória de Deus. Isso envolve integridade, retidão, temor e se desviar do mal. O que motiva uma família que deseja agradar a Deus não são os elogios das outras pessoas. O que motiva uma família em agradar a Deus não é viver de aparência para as pessoas pensarem que ali existe uma família perfeita. Uma família que agrada a Deus é uma família que vive para a glória de Deus. O extraordinário do Senhor acontece. Porque quando o nosso foco está em agradar a Deus e não fazer paisagem para agradar as pessoas, acontecem dois benefícios fantásticos. O primeiro está no capítulo 12, verso 9. Não precisa abrir, eu abro e já leio aqui de imediato. Quem de todos ele ignora? 12, verso 4, digo, tornei-me objeto de riso para os meus amigos, logo eu que clamava a Deus, e ele me respondia, eu, íntegro, irrepreensível, agora um mero objeto de riso. A família que agrade a Deus, mesmo em circunstâncias adversas, ela pode declarar com autoridade, com veemência, com certeza e com firmeza, de que eu sou íntegro, de que eu temo a Deus, que eu e minha casa andamos na presença de Deus. Mas as circunstâncias são adversas, são, mas eu posso bater no peito, porque a glória do Senhor e a minha família anda com integridade. A família que busca agradar a Deus, ela pode fazer essa afirmação. Mas muito mais extraordinário do que fazer essa afirmação com a autoridade que temos no nome do Senhor Jesus, é o Senhor olhar para a minha família e falar isso. Olha só o que diz aí no verso 8 do capítulo 1. Disse então o Senhor, reparou no meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. No verso 3 do capítulo 2, o Senhor afirma da mesma maneira, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro. O que eu aprendo com esses versículos? Que a minha família andar em integridade, em retidão, no temor ao Senhor, isso agrada a Deus. Isso me permite afirmar com a boca cheia que apesar das minhas limitações, a minha família tem caminhado na presença do Senhor. Mas muito mais incrível do que isso, é o próprio Senhor olhar para a minha família e dizer, olha como a minha família é, olha como o meu servo se comporta, olha como esse pai, como essa mãe, como esse filho, como essa filha se comporta com integridade, com retidão, com temor e se desviando do mal. E não há nada melhor do que o Senhor olhar para a nossa casa e identificar essas características. Marcas de uma família que agrada a Deus. Talvez a pergunta que ecoa é a seguinte: será que quando Deus olha para a minha vida, ou será que quando Deus olha para a minha família, Ele se orgulha, assim como Ele fala com a boca cheia diante do inimigo, o quão íntegro era esse servo dele? Esse é um desafio, uma marca que a minha casa, que a minha família, que as nossas casas devem buscar dia após dia, andar em retidão, no temor, na integridade e se desviando dia após dia do mal. Mas há uma segunda marca que eu identifico no texto, nos versos 2 e no verso 3, no verso 2 e 3 diz assim, tinha ele 7 filhos e 3 filhas,
E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. A segunda marca da família que quer agradar a Deus é a compreensão exata do que deve ter mais valor. O texto diz que Jó era o homem mais rico do Oriente, extremamente abastado face o rebanho que ele possuía, milhares de animais domésticos para transporte, para serviço, para alimentação, abundância de servos, e além disso ele desfrutava de poder político e influência sobre aquela região e também entre os seus vizinhos. Mas muito mais valor do que todas as riquezas que ele possuía era a sua família. Jó tinha uma família feliz, ele tinha uma boa esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e aqui eu abro um parênteses, talvez alguém se lembre da esposa e fala, mas aquela era uma boa esposa? Porque em dado momento, nos capítulos posteriores, ela fala para ele morrer. Mas pare para pensar, uma esposa que olha para o seu marido e vê que ele perde tudo, e vê que o sofrimento que ele passa, raspando a sua pele com caco de telha, onde ele periga a morte dia após dia, e talvez no intuito de aliviar o sofrimento daquele marido, desejando muitas vezes a morte, sendo melhor para ele, para ter alívio daquela dor. Quantos, talvez, identificando um caso de que não havia mais esperança, imaginou, talvez a morte seria melhor para essa pessoa. Talvez essa esposa tivesse esse pensamento. Até porque ela viveu o período da riqueza dele, mas ela viveu também todo o período da pobreza, da perda dos bens e da doença que o acometeu. E passou todo esse período, e quando o Senhor o restitui, ela permanecia ao lado dele. Portanto, às vezes nós somos rápidos de julgar, mas provavelmente também era uma boa esposa. E eles viviam em paz ali. E pela maneira como Jó conduz a sua casa, e como o texto é trazido até nós, é possível perceber que é uma família abençoada. E por que eu digo que a característica marcante de uma família que deseja agradar a Deus é dar mais valor àquilo que é importante. E Jó deu a sua família. Quando ele recebe sucessivas notícias de desastre, e aqui eu não vou ler o texto, mas os irmãos podem verificar aí a partir do verso 13 em diante, e ele começa a perder sucessivamente. Quando ele recebe a notícia derradeira que a sua família, os seus filhos haviam morrido, o chão dele se perde. Porque até então as notícias dos bens se perdendo, dos seus servos e dos seus animais, não o abatem, mas quando ele percebe que perdeu a família, ele rasga suas vestes e se lança ao chão. E a marca da família que deseja agradar a Deus é aquela que tem compreensão exata daquilo que tem mais valor. O verso 1 trata acerca da riqueza espiritual, vida na presença de Deus. O verso 2 trata acerca da riqueza familiar, os filhos que ele possuía, porque o Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor. Herança é riqueza. Eles são frutos, e o fruto do ventre é um galardão. E o verso 3 fala acerca da riqueza material. E esse tema é importante, sobretudo nos dias atuais, da riqueza familiar, porque muitas pessoas estão com a concepção errada daquilo que realmente é prioritário, daquilo que realmente deve ter valor da nossa parte. As pessoas vêm se esforçando para proporcionar aos filhos as melhores condições de vida, sob a alegação de que para eles não passem aquilo que eu passei. Mas se você se tornou a pessoa quem você é hoje, uma pessoa melhor, obviamente com a ação de Deus e do Espírito Santo, e a salvação através do Senhor Jesus, foi porque você viveu o que você viveu. Você se tornou a pessoa que você é hoje
pelas experiências que você teve no passado. E às vezes nós somos acelerados, afoitos em buscar para o nosso filho sempre o melhor, brigar para ele estudar, ele ter os melhores cursos, as melhores escolas, facilitar a eles o melhor possível. E eu não estou dizendo que isso é errado, mas nada substitui o exemplo dos pais. E quando a família que deseja agradar a Deus identifica que o que deve ter valor prioritariamente é a família, os nossos filhos deixam de ser protegidos por anjos da guarda, que muitas vezes esse é o papel que o pai ocupa, mas eles começam a identificar, e os pais começam a entender a importância que se deve ter em ser referência dentro de casa, em ser um exemplo no âmbito familiar, de que muito mais importante do que os presentes é a presença paternal, a presença que se constitui em estar junto, de que muito mais do que o ter é o ser. E quando a família percebe que essa é uma marca, a valorização pela nossa casa, não a valorização através de aportes financeiros, proporcionando as mais diversas possibilidades, mas sim uma presença que promove a integridade, a retidão, o temor e o se desviar do mal. Isso é uma marca que com toda certeza agrada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Porque sim, a família é que tem valor. E quando nós valorizamos a nossa família, nós agradamos a Deus, porque família é projeto de Deus. Amém, irmãos? Terceira marca é no verso 4. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. A marca da família agrada a Deus é aquela que influencia de maneira positiva e promove união entre aqueles da sua casa. Nós devemos buscar influenciar positivamente aqueles que pertencem a nós. Todas as pessoas com quem nos relacionamos, existe uma troca de influência e dependendo do nível de intimidade, nós influenciamos mais ou menos. No caso dos pais e do relacionamento conjugal, nós influenciamos muito. A influência é enorme. E a gente percebe isso através do comportamento dos nossos filhos, que reproduzem aquilo que nós fazemos. Eu poderia elencar aqui diversos exemplos de coisas que eu faço e o meu filho reproduz dentro de casa. Porque ele é influenciado por mim todos os dias. Seja através do meu silêncio, seja através da minha alteração no tom de voz, seja através de uma palavra que eu dou e como eu dou essa palavra, como eu falo com a minha esposa, e os nossos filhos são influenciados. A nossa esposa, o nosso marido, ele é influenciado através da nossa conduta. E como eu posso agradar a Deus através da minha família com essa marca? Sendo uma boa influência. O comportamento de Jó, a maneira como ele lidava com aqueles da sua casa, fez com que os seus filhos tivessem amor e carinho um com os outros. Os filhos se reuniam. As filhas, quando se casavam, não pertenciam mais àquela família. Elas pertenciam a outra família. Mas ainda assim, eles convidavam e sempre estavam juntos em harmonia. Porque foi bem influenciado pela família. Isso perpetuou mesmo após o casamento. Muitas vezes o nosso pecado, ele contamina e ele influencia o ambiente familiar negativamente. Não é difícil, muitas vezes, nós olharmos para determinada família, às vezes até pecando com sentimento de julgamento, olhar para aquela família, o vô era isso, o pai foi isso, agora o filho está indo para o mesmo caminho, seja na malandragem, seja numa vida deturpada, ou então olhar para uma moça e falar, a mãe tinha esse comportamento, a avó tem, agora essa menininha desde pequenininho está fazendo a mesma coisa. Nós conseguimos perceber isso
quando nos deparamos com alguma família? Alguém já passou por essa experiência? Levanta a mão aí, só eu que passei. A gente olha, e às vezes nem é com o sentimento de julgar, é uma percepção natural. Isso seria uma maldição hereditária? Não. O pecado, ele passa de pai para filho hereditariamente? Também não. Isso nada mais é do que a influência passando de geração para geração. O comportamento visto na geração anterior, ele tende a ser reproduzido pela geração seguinte. A família que agrada a Deus, ela promove uma boa influência naqueles que são da sua casa. E quando isso acontece, boas coisas acontecem. Obviamente, existem algumas exceções. As pessoas têm liberdade de escolher. Mas, geralmente, a boa influência, ela se perpetua de geração em geração. A gente percebe que quando o povo de Deus andava na presença, tudo ia bem. Mas quando o povo se corrompia, as gerações seguintes se corrompiam e eles experimentavam circunstâncias adversas por se afastar do Senhor. Tenha na sua família essa marca de ser uma boa influência para aqueles que estão no ambiente da sua casa. Se você identifica algo ruim, quebre esse ciclo, vença as barreiras e construa algo novo a partir de agora. E se você identifica uma família numa situação calamitosa, seja a sua família boa influência para aquela que caminha em passos tortuosos. É o nosso dever como cristão. Quarta e última marca da família que deseja agradar a Deus. Vou repetir, a primeira é andar em integridade, retidão, temendo a Deus e se desviando do mal. A segunda é ter a compreensão daquilo que deve ter mais valor. A terceira é sermos boa influência para a nossa família. E a quarta, no verso 5, que diz assim: terminado o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem, e de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez, esse talvez é interessante, porque ele nem sabia ou não, mas ele estava ali pronto para agir, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. A quarta marca da família que deseja agradar a Deus é a intercessão. É buscar a Deus para que a família ande na presença de Deus. Preste atenção no que eu vou falar. Nós só podemos falar de Deus para a nossa família depois de falarmos da nossa família para Deus. Eu só posso falar de Deus para a minha família depois que eu levei a minha família até a presença do Senhor. Jó tinha essa prática de interceder por aqueles que o pertenciam. Orava pelos seus filhos, levava os seus filhos diante do Senhor através das suas súplicas. Quantos que nem sequer lembram de falar com Deus, e quando falam com Deus, não lembram de apresentar a sua família? Se lembram das suas necessidades, desesperados, inveterados, obstinados em alcançar as suas necessidades, seus desejos próprios, os benefícios que desejam alcançar, e a família, esquecida no fundo de uma gaveta. Jó nem sequer sabia se os filhos tinham pecado ou não, eu já caminho para o fim, nem sequer sabiam se os filhos tinham pecado ou não, mas ainda assim, rapidamente, ele estava pronto para levar os seus filhos diante do Senhor. Uma proatividade, uma dedicação admirável que nos constrange. Apresentar os filhos diante do Senhor, apresentar a família diante do Senhor. Jó se antecipava e buscava a Deus, porque ele entendia que a marca de uma família que agrada a Deus, que anda na presença de Deus, é aquela que busca ao Senhor. É aquela família que intercede, é aquela família que juntos eles pedem também,
mas é aquela família que se reúne e agradece ao Senhor. Agradece pelas lutas, agradece pelas vitórias, porque independente do que esteja acontecendo, a marca importante é interagir, é conversar, é se relacionar com esse Deus, que é o Todo-Poderoso, que se agrada quando a família o busca. Aqueles membros que não estão com uma preocupação constante, que não queimam a sua energia e os seus esforços em coisas sem sentido, mas entende que o importante é se ajoelhar e buscar ao Senhor. E eu termino com uma ilustração interessante que a gente ouviu no curso de homens, que é a postura de Abraão. Todo lugar que Abraão ia, ele edificava uma tenda, ele edificava um altar, ele armava uma tenda. Abraão ia em determinado lugar, ele edificava um altar, ele armava uma tenda. Muitas famílias têm sucumbido porque têm edificado a tenda e armado o altar. Há um equívoco e uma inversão de valores que faz com que a família se afaste da presença de Deus. E essa quarta marca, que é a intercessão ao Senhor, nos traz o desafio de que as nossas famílias edifiquem o altar. Que a nossa família busque a presença do Senhor. Que a nossa família vá junto, interceder uns pelos outros. E quando se achegarem ao Senhor e pedirem e agradecerem e reconhecerem o quanto o Senhor é bom, esse relacionamento de intimidade com o Pai promoverá a glória de Deus no seio familiar. E o Senhor olhará para essa família e dirá: essa é uma família que me agrada. Essa é uma família que me teme. Essa é uma família que anda em integridade e se desvia do mal. Amém? Amém. Convidar o pastor Reuel. Que o Senhor possa estar abençoando a nossa casa e nos dando direção para viver de maneira que agrade ao Senhor. Que a nossa casa promova a glória do Senhor.